Olá a todas e todos, iniciando agora a segunda gravação nossa, segundo momento nosso. Passamos daquela introdução a que discutimos no encontro anterior, agora para uma análise propriamente da sequência dessa história da filosofia com aqueles que seriam considerados os primeiros filósofos chamados de fisiólogos, por vezes também taxados como pré-socráticos, mas a gente vai evitar a terminologia pré-socrática por ser um tanto quanto pejorativa, uma vez que ela se relaciona àquilo que vem antes do Sócrates como se fosse algo inferior, menor. Pois bem, esses primeiros pensadores surgem a partir do mito. Dissemos no nosso momento anterior que há uma diferença entre a forma de discurso do mito e a forma de discurso do logos. Há uma passagem entre aquilo que crê dominar uma verdade para aquilo que necessita argumentar, persuadir acerca dessa verdade. Essa passagem vai acontecer de uma forma geral quando se substitui aquilo que poderíamos chamar de teogonia, inclusive título de um livro do poeta grego Hesíodo, Origem dos Deuses, narra como surgiram os deuses, para uma cosmogonia, uma origem da ordem, uma origem do cosmos enquanto essa ordem universal. Pois bem, qual diferença faria ao invés de dizer, como Hesíodo, que no início era o caos, e então Gaia, de amplos seios, de todo sede, resvalável sempre, narrar a origem de deuses a partir de um caos original, de uma terra que nos dá segurança, de um Eros que unifica os deuses, de um Tártaro que representa a insegurança. O que mudaria para nós substituir essa forma de pensar teogônica por uma forma cosmogônica? Bem, aquilo que esses primeiros autores, primeiros filósofos buscam é o que nós chamamos de arqué, ou seja, um princípio originário, algo que estivesse na base de todas as coisas, na origem de todas as coisas. Poderíamos dizer que a teogonia também buscava isso ao dizer que o início tudo era caos, que a mãe de todos os deuses é Gaia, que o pai desses deuses primordiais é o Uranos, criado pela própria Gaia. Mas aqui já não se trata mais de um discurso da verdade, como a gente tinha observado no mito, um mito como um dominador do conhecimento, mas passa para um discurso lógico em que é necessário utilizar da linguagem para substituir aqueles antigos dominadores da verdade. E aí nós poderíamos dizer que a filosofia surge como uma possibilidade de trocar os donos da verdade que estavam presentes no conhecimento do mito, aquilo que Marcel Detienne chama de mestres da verdade, o poeta como um dominador do passado, o rei como um dominador do presente e o oráculo como um dominador das previsões futuras. E essa filosofia nascente surge com as hipóteses de uma lógica para argumentar a respeito da constituição do pensamento e, portanto, uma lógica que nos permite compreender de onde viemos, uma ética que julga o nosso comportamento e, portanto, nos permite compreender a atuação presente, e uma física que nos permite compreender a partir de leis naturais aquilo que pode acontecer no futuro. Substitui-se aquilo que era mestre e dono da verdade por aqueles que são
possíveis estudiosos de cada um desses momentos e que deverão argumentar sobre cada um destes momentos. Todas essas formas de pensamento estariam associadas a dominar a arqué, dominar o de onde viemos, a partir não mais de um eu creio como mito, mas de onde eu posso justificar a função, o funcionamento. E aí nós teríamos filósofos variados, fisiólogos, estudiosos da natureza, com perspectiva variada, tais como Tales, acreditando que tudo surge a partir da água, porque é possível sentir a presença da umidade em todas as coisas, e é possível experimentar a extração dessa umidade de cada uma das coisas, inclusive compreendendo que quanto mais vivas, mais água elas possuem. Isso, inclusive, pensando em corpos vivos e corpos dessecados, mortos, mas também em plantas vivas e plantas que se ressecam. A água estaria presente como base unificadora. Não mais simplesmente por dizer o Deus da água é o primeiro, mas porque eu tenho argumentos a partir dos quais compreendo que esta água está presente. Da mesma forma, Anaximandro vai falar sobre um infinito indeterminado a partir de uma compreensão de que eu, na minha finitude, não posso ser o gestor, o criador de todas as coisas, portanto, há que existir algo maior, algo infinito, que seja base e origem para tudo. Assim também os atomistas vão experimentar dizendo que se cada coisa pode ser reduzida em suas partes, há que se ter uma parte irredutível. Aquilo que não se divide, eles chamam de átomo, diferente, obviamente, do que nós chamamos de átomo hoje em dia, que é divisível, inclusive, mas uma partícula que não se dividiria seria a base de tudo. Existiria algo indivisível, existiria um átomo que faz com que todos nós estejamos unidos em uma mesma arqué. E Pitágoras que vai compreender que os números são a origem de todas as coisas e tudo pode ser reduzido a número. Mas nos chama a atenção dois desses pensadores fisiólogos, porque a experiência deles leva a uma dupla possibilidade que será utilizada pelos pensamentos seguintes, inclusive Platão e Aristóteles. São eles o Heráclito, aquele que vai compreender que tudo está em constante movimento e, portanto, não se pode entrar duas vezes na água de um mesmo rio, uma vez que o rio já não será o mesmo, tampouco nós seremos os mesmos, e que este movimento é gerado pelo choque de opostos. Porque existem opostos, os opostos se atraem, se chocam, repelem, atraem e repelem em um movimento constante. Este movimento constante proposto pelo Heráclito advém de opostos, ao que Parmênides vai opor-se, dizendo que não existe um oposto, só existe um ser que é perfeito originalmente. Ele não tem carência alguma, ele não tem falta alguma, e porque esse ser não tem falta alguma, não existe por que existir outro ser. Este outro ser, o que quer que ele fosse, existindo fora deste ser, representaria algo que faltava ao original, algo que se tornaria uma carência para o ser original. Uma vez que o ser original é perfeito, não tem carência, não existe nada fora dele, não existindo nada fora dele, não existiria o oposto, não existindo o oposto,
não existiria também movimento. Tudo, então, para o Parmênides, representa uma estática. Enquanto Heráclito propõe a observação do movimento constante como sendo a base da arqué do mundo, Parmênides vai dizer que a observação, a experiência, leva à compreensão de que há uma perfeição originária, assim como a gente tinha visto pouco antes com Anaximandro. E essa perfeição originária não tem oposto a ela. Aquilo que vemos como movimento seria mera aparência, mera vontade de querermos ser alguma coisa. Eis então uma rápida passagem sobre os fisiólogos, para que tenhamos as ideias das bases, mas fechando a compreensão, lembremos sempre, eles opõem-se ao mito porque o mito busca uma verdade plena constituída, enquanto eles querem argumentar esta verdade, explicar esta verdade a partir das experiências que vão fazendo. Até a próxima.